Um chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos apóstolos: por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu vim para chamar os justos. Eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, a igreja celebrou hoje a festa de São Mateus, e no evangelho que nós escutamos, duas realidades bem presentes na vida dele e um pouco na nossa. A primeira realidade é desse verbo segue-me. E a segunda é que o Senhor veio chamar os doentes, ou seja, os necessitados da graça de Deus. Isso é catequese pura. Esse verbo segue-me, não fomos nós que nos escolhemos, não fomos nós que colocamos ministérios em nós, pelas nossas próprias forças, brilhantismo ou não, mas isso é pura bondade do Criador. Em atenção a esse chamado, naturalmente nesse ínterim do chamado e da resposta existe aí o que nós chamamos de liberdade. Ou seja, aqueles que realmente se colocam de maneira audaciosa nessa caminhada. Fomos chamados à vida, os acontecimentos e as ações, elas vão assim configurando em nós profetismos, situações nas quais nós vamos assumindo o evangelho ou não. Mas a última frase do evangelho, ela é bem profética, não é? Eu vim chamá-los, os doentes, ou seja, eu vim chamar aqueles, ou seja, o médico ele não cura os que já estão sãos, não é? Isso aí quer dizer o seguinte, não é? A condição de Mateus, que era pecador público, explorador das pessoas, porque ele tirava os impostos e os mandava para Roma e também ficava com a parte, e não era bem quisto na comunidade. O Senhor deu uma oportunidade para ele, e ele não fez-se indiferente a essa oportunidade. Nós temos um pouquinho de Mateus, porque sempre temos alguma nódoa em nós, algo que não causa a alegria de Deus. Mas mesmo com a nossa nódoa, o Senhor convida-nos para que nós voltemos ao amor dele e retomemos a vida de graça, ou seja, da comunhão com o Senhor. Só que isso, para acontecer na comunidade de fé, nós precisamos voltar para a primeira leitura, não é? Que diz: suportai-vos uns aos outros. Ou seja, o que é isso suportar? Ser suporte, não tropeço jamais. Ser suporte. E esse suporte é quando na comunidade
nós conseguimos fazer o outro melhor, porque sentimos-nos melhores. Porque o pano de fundo da primeira leitura é a comunhão, ou seja, que a diversidade dos ministérios e serviços, eles possam convergir, unir para essa comunhão, ou seja, esse profetismo, esse ser a presença do Senhor. Naturalmente, amados irmãos e irmãs, isso não é fácil, não é? Não é meramente uma ideia, não é algo abstrato, mas são experiências cotidianas do amor de Deus. Mas como nós temos um pouquinho da vida pregressa de Mateus, não é? De vez em quando nós caímos, mas o Senhor não nos esquece. O Senhor não nos perde de vista e Ele não desiste de nós. Aí nesse não desistir de nós, por mais que nós tenhamos as nossas dificuldades, Deus brinda, presenteia o mundo com figuras importantes, não só no tempo de Jesus, mas também no nosso tempo. Aí vemos a figura de Frei Pio, que no século XX ele é conhecido na Itália como São Francisco do século XX. E ele tinha uma coisa muito forte na vida dele, que todas as pessoas percebiam, era que ele, Pio, era um grande conselheiro. As pessoas importantes da cidade iam ao seu encontro. As pessoas de outros países iam conversar com Frei Pio. Mas mesmo na comunidade, mesmo na fraternidade da qual Pio era membro, nem sempre ele encontrava ambiente propício para a sua santidade. Mas ele não deixou de fazer aquilo que o Senhor chamara para que ele fosse. Para que nós tomemos consciência de que nem sempre as opiniões alheias são capazes de entender o chamado de Deus. E ele, Padre Pio, depois que teve uma grande fama, não só de conselheiro, mas de santo, e as suas obras eram crescidas, geográfica e humanamente, ele não fazia isso, e se tornou também um santo atemporal. Eu gostaria, amados irmãos e irmãs, de lembrar-vos 10 curiosidades da vida de Padre Pio, que nós conhecemos, mas é sempre bom que nós nos lembremos, porque este homem formidável tem muito a nos ensinar, para que nós façamos as nossas meditações pessoais a exemplo da vida simples de conselheiro e de homem de oração. A primeira curiosidade é que Padre Pio, ele fez o seu primeiro milagre quando tinha 8 anos de idade. Ou seja, já era um ser humano diferenciado. A luz de Deus brilhava no seu coração de uma maneira diferente. De vez em quando nós encontramos pessoas que são diferentes na multidão. Não porque elas querem ser melhores, mas porque elas têm um certo talento que diferencia das outras. Naturalmente, alguns talentos eles conseguem granjear invejas, etc. Mas mesmo assim, Pio continuou, sem entender, mas continuou. A segunda curiosidade é que ele sempre ajudava as pessoas simples, pois na sociedadezinha petrolina, na cidade simples, ele mesmo assim não perdeu as suas raízes, e na simplicidade da sua vida conseguiu perceber o chamado de Deus,
Não em coisas muito extraordinárias, mas no cotidiano. E ele, era um exímio seguidor de São Francisco, Ele amava a pobreza, mas também quis ser outro São Francisco. Como ser outro São Francisco? Tentando com simplicidade seguir os passos do nosso pai Francisco. Isso acontece muito conosco, meus irmãos e irmãs, geralmente quando nós estamos em crise, ou quando estamos com alguma dificuldade muito forte, nós vamos para os nossos valores e buscamos referenciais. Padre Pio tinha uma grande referência na vida de São Francisco de Assis. Outro episódio importante é que ele tinha o dom da bilocação, Conseguia estar em dois lugares ao mesmo tempo. E existem testemunhos de que ele esteve em situações, bem difíceis, mas ele esteve em momentos difíceis na vida das pessoas, no sentido de estar em um lugar e no outro lugar ao mesmo tempo, Coisa aí de Santo Antônio também, Algo que, amados irmãos e irmãs, vai para o extraordinário. Porque o ordinário, o simples, ou melhor, o ordinário, aquilo que é mais comum, nós às vezes fazemos. Mas os santos, eles conseguem romper a normalidade das coisas. Tal é a intimidade com o Senhor. Depois ele recebeu os estigmas de nosso Senhor Jesus Cristo, e ficou durante 50 anos com esses estigmas. Nós falamos, amados irmãos e irmãs, de feridas abertas, Eram cheirosas naturalmente, mas eram feridas. Ou seja, isso fisicamente causava dor nele, mas ele não fazia disso espetáculo, Mas era uma maneira dele também sentir na sua própria carne os sofrimentos do Senhor. Tal era a sua identificação com Cristo pobre e crucificado. Ele passava somente 18 horas no confessionário. Só. Um dia tem quantas horas? 24 horas? Pois é, ele passava 18 horas no confessionário, Ou seja, ele acolhia as pessoas, porque nós devemos sempre olhar o ambiente no qual ele fora criado, Pela sua fama, muitas pessoas acorriam a ele, e ele começou a sentir que deveria se dedicar mais e mais ao ministério da escuta, E ele, na cabeça e no coração dele, era uma maneira que ele, Padre Pio, encontrou para salvar as almas. Percebamos bem, meus irmãos e irmãs, que motivação sublime. Ele, para ajudar a salvar as almas, passava 18 horas no confessionário. Era uma maneira que ele encontrou, naturalmente através das suas orações, de tentar aliviar a dor das pessoas, escutando-as e naturalmente recebendo toda uma carga de situações dolorosas. Mas era uma maneira que ele tinha encontrado para salvar as pessoas, libertar as pessoas. Padre Pio era tão zeloso com a Eucaristia que na sua cela, no seu quarto, ele tinha 2 relógios, que era para não perder o seu tempo de preparar a Santa Eucaristia. Eu vos falei preparar a Santa Eucaristia. Um homem que já escutava confissões durante 18 horas. Ainda tinha tempo para preparar a Santa Missa,
lembrando que ainda tem, que dormiu um pouquinho. Ou seja, foi um homem que se imolou para ser a presença de Jesus e de São Francisco no seu próprio ambiente. 2 relógios, A motivação maior: preparar a Santa Eucaristia. O 8º, ele construiu um hospital chamado Casa Alívio do Sofrimento, que simplesmente se tornou referência para a Europa. Quem vai em São Giovanni Rotondo vê lá vários hospitais que fazem parte da obra iniciada por Padre Pio de Pietrelcina. Pela sua presença santa e de conceder, ele conseguia trazer recursos de famílias importantes, conseguia trazer a admiração das pessoas e conseguia trazer materiais humanos, pessoas que se dedicavam nos hospitais para receber as pessoas com as mais diferentes enfermidades. Ainda hoje essas obras existem. Depois que as comadres e os compadres terminarem a missa, dê uma olhadinha lá na internet, no Google, e baixa lá Hospitais Padre Pio Pietrelcina. Você vai dar uma olhada e ver lá tantas coisas bonitas, ou seja, situações públicas em que Deus se manifestou e se manifesta nas obras sociais. Nós temos uma santa também que se parece muito com isso, aqui a nossa baiana, A irmã Dulce. Para dizer, meus irmãos e irmãs, que quando nós observamos um santo, eles sempre deixam sementes derramadas, porque de uma maneira ou de outra eles ficam presentes na vida da sociedade, porque a linguagem maior de salvação é a caridade. Casa Alívio do Sofrimento. E aqui, nova curiosidade, ele foi canonizado em 6 de maio de 2002 pelo Papa, na época, João Paulo II. João Paulo II era um devoto exímio de São Pio de Pietrelcina. Quem vai lá em Pietrelcina, que olha a tumba dele, vê lá uma carta que o Papa Wojtyła, quando era ainda cardeal em Cracóvia, mandou uma carta lá. Dá para a gente ver escritinho lá. Ele, o Papa, que era cardeal na época, estava pedindo para que ele, Padre Pio, intercedesse por uma amiga dele que estava muito doente. Lá perto da tumba dele tem essa carta, que é do Papa Carol, para dizer, meus irmãos e irmãs, que ele já tinha, ou seja, disseminado na Europa, toda uma realidade de admiração de conselheiro e de santo intercessor em vida. Em vida. E o corpo de Padre Pio se mantém incorrupto no santuário de São Pio de Pietrelcina. E esse corpo está intacto. Para nós é também um sinal cabal de milagre de Deus. E as pessoas que vão a São Giovanni, veem lá a tumba dele e o corpo, sua barba, sua veste franciscana, ou seja, insígnias de um franciscano seguidor de São Francisco de Assis. Qual é a mensagem que fica para todos nós, meus irmãos e irmãs? Voltemos ao verbo chamar.
Deus nos chamou à vida, nos chamou para que nós fôssemos à presença dEle. E depois da vida de Mateus, da vida anterior de Mateus, o Senhor trouxe o que foi de melhor, deu mais uma oportunidade. Padre Pio, desde a infância, fez a diferença na oportunidade que teve de ser esse porta-voz do Senhor. Que nós também, na nossa devoção, nós consigamos trazer essa vida de Padre Pio, mas também a oportunidade que Mateus teve do Senhor. E dessa oportunidade, Mateus se tornou um grande santo apóstolo, em cujo martírio nós celebramos hoje. E martiria quer dizer testemunho, né? Como dizem os italianos, testemunhança, testemunho. Que nós consigamos também com a nossa vida manifestar esse amor ao Senhor, sobretudo para nós amantes e seguidores de São Francisco de Assis. Que Padre Pio seja esse nosso conselheiro e que consiga sempre rogar para que nós sejamos melhores e cumpridores da palavra do Senhor. Amém.